Bom dia. Bom dia, tudo bem aí? Boa semana. Sexta-feira. Não. Primeiro semestre já foi. Junho. Continuando aí a aula 32. Na verdade, as aulas passadas nós estávamos vendo a República. Vimos lá as rebeliões ou revoltas urbanas e revoltas mais rurais. Agora, na aula 32, os mecanismos que caracterizam essa república. Aula 32, página 157, que é onde tem o texto, e 327, onde tem o nosso resumo. É lá que eu vou seguir, tá? Resumo. Primeiro vem essa questão do termo. Então, isso aqui é chamado Primeira República ou República Velha. Mesma coisa. É aquela que vai da proclamação da República, 1889, até o que se chama de Revolução de 30. Então, de 89 a 30. Sendo que esse período também tem um início, que nós também já vimos, que é chamado de República da Espada, aquela do Deodoro de Floriano. E a partir de Prudente Moraes, República dos Fazendeiros, ou República das Oligarquias. Bom, esse período é caracterizado por três grandes níveis assim, de controle da política, do voto e do poder. O primeiro nível federal, então é aquele exercido pelo presidente da República. Então você vai perceber que na presidência da República você vai ter uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais. Na verdade, entre o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. E essa aliança se tornou imbatível. Eram os dois estados mais importantes economicamente falando. Então São Paulo produzia o café. O café era o nosso principal produto. Tudo bem, o café já estava começando a entrar num processo de desgaste, uma certa crise. Vamos ver isso depois. Mas politicamente, quem produzia café ainda era quem tinha poder e durante muito tempo vai ser assim. E o café era o nosso principal produto. E Minas Gerais, que também produzia café, mas de Minas o importante era o coeficiente eleitoral, o número de pessoas que votavam. Era muita gente que votava. Era o maior colégio eleitoral, estava lá. Então você pega os dois e vai formar aquela bendita política isso aí, política do café com leite. Dando a ideia de que São Paulo é café, Minas é leite, tinha mesmo a produção de leite lá. Mas não de forma acadêmica, né? Então, alguns vão dizer assim, lembra aquelas brincadeiras de criança, quando você tinha que levar seu irmãozinho ou irmãzinha? Porque se você não leva, você também não pode ir. Aí ele vai brincar lá, né, e tal. Mas ele é café com leite, ou seja, ele acha que está brincando, mas não está. As eleições eram assim também, você achava que estava votando, que estava escolhendo, mas já estava tudo definido. Essa política do café com leite, obviamente que teve algumas oposições, não vamos dizer isso, mas antes disso, no seu texto, ou aí no seu esquema, no resumo é na segunda bolinha, segundo parágrafo, quarta linha, mais ou menos, aparece a palavra alternância. Cuidado com essa palavra, né? Se eu perguntar para você o que foi a política do café com leite, você vai dizer assim, é quando ora um paulista, ora um mineiro, ora um paulista, ora um mineiro ocupavam a presidência da República. Aí você vai errar, porque não havia essa alternância. O que havia era um predomínio de paulistas e mineiros. E talvez o nome mais correto fosse uma hegemonia do PRP e do PRM na política com relação à presidência. Hegemonia ou predomínio muito melhor do que alternância, como está aqui. Se você pegar, por exemplo, lá na página do seu texto 159, tem lá os presidentes, alguns deles.
numa certa sequência, mas não fala de onde eles são. Mas se você pegar lá os primeiros, lá, ó, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, todos paulistas. O próximo que vem é Afonso Pena, esse é mineiro. Ele não completa o mandato, ele morre antes, então aparece o vice, Nilo Peçanha, que é fluminense. E depois dele ainda vem Hermes da Fonseca, que é gaúcho. Então não tem exatamente essa sequência aqui. Mas quer dizer que São Paulo e Minas mandavam na política e eles decidiam. Vai ser você, e era mais ou menos assim. Mas, sempre lembrando, era possível que não desse certo, tá? Na mesmo texto seu, no 160, você vê lá um paulista e um mineiro segurando a cadeira presidencial e em volta um monte de gente, cada um representando um estado, querendo chegar lá. Então havia uma oposição. Segundo, nível estadual. Nível estadual era a relação que existia lá entre o governador e o presidente. Era chamada política dos governadores, que vai ser implementada sobretudo a partir do governo de Campos Salles. Como havia muita disputa nos estados, disputa de bala, o Campos Salles, de maneira mais inteligente, canalha, né? Mais inteligente, falou, vamos organizar isso aqui. Então é praticamente um acordo que existe entre o presidente e os governadores. O governador vai dizer para os seus parlamentares, deputados ou senadores, não fazerem oposição ao governo do presidente, ao executivo. Então vão concordar sempre com seus projetos. Em troca, o presidente só vai reconhecer os candidatos nos estados, né, que ganharem, se forem do mesmo grupo do governador. Porque já vimos, vão ter oligarquias diferentes disputando o poder ali. Mas como é que ele só vai reconhecer se ganhar a oposição? Não ganha. Mas não, bom, nunca não sei. Mas é muito difícil. Primeiro porque era fraude, né? E depois que existiu uma coisa chamada comissão, veja, aqui é dentro da lei, né? Comissão verificadora de poderes ou mesa verificadora de votos. É praticamente um nome diferente para a mesma coisa. Um grupo de parlamentares formado pelo próprio governo que vai decidir se aqueles que ganharam lá, que foram eleitos, podem ou não assumir o cargo. Ou seja, vão ser diplomados ou não. Se tiver lá algo que desabone, algo que fala que você não pode, não pode. E sempre vai ter, se eles quiserem que tenha. Assim, o governador vai ter muita autonomia para governar no seu estado, não vai ter oposição praticamente, não vai ter nem interferência do presidente, vai estar lá. Desde que ele mantenha esse apoio ao governo federal. Malandragem, né? Por isso que alguns falam assim, tem que votar sempre no candidato do que quem está lá em cima, porque senão eles não mandam verbas. Hoje não é assim mais, mas naquela época, com certeza. Tá? Se aquele candidato ganhou da oposição, eu não quero, né? Eu descobri que ele fez alguma coisa errada na vida, né? O termo que eles usavam é degola. Então, quando você lê degola, não é degola de cortar de fato a cabeça, é degola política, tá? Quer dizer que ele está fora. O terceiro nível é o que nós chamamos do nível municipal ou local. Aí você encontra a figura do coronel, que vai levar ao fenômeno do coronelismo. Esse coronel é um militar? Não, nada a ver com militar. Um dia, lá na época do Império, né, os chefes lá daquelas guardas, né, era de fato um fazendeiro, não é mais. Mas ele mantém ainda esse status. Então o coronel normalmente é um latifundiário. Pode ser que seja um comerciante, até um padre, mas na maior parte das vezes, um latifundiário, que tem prestígio e que tem poder econômico, tá? Ele é um grande fazendeiro. Se ele consegue transformar esse prestígio e esse poder em voto, ele é o tal do coronel. Como que ele transforma esse prestígio e poder em voto? Bom, aqui nós estamos falando de uma relação clientelista, né? Clientelismo.
Então você pode fazer isso pela fraude. Então as pessoas vão votar, elas ficam num canto ali, esperando para votar, como se fosse num curral eleitoral. E ali pode ter alguém que nem deveria estar, ele vota em outro lugar, mas ele vai votar ali. Ele vai até dizer o nome de alguém que já até morreu, ou que não foi votar. Ele vai dizer, sou eu, estou votando. Ou até alguém que depois vai chegar para votar e já votaram no lugar dele. Um eleitor fantasma. Nomes, né, que se inventava. A intimidação. Então ali a pessoa te acompanha praticamente, né? O voto não é secreto, o voto é aberto. Então até o último momento, eles sabem quem você votou. Então pode ter repressão física mesmo, tá? Violência. Ou troca de favores. Te dou um presente, te dou sei lá, uma roupa, te dou um emprego, sou seu amigo. Então você troca isso. Na verdade, compra o voto. Tá? São todos mecanismos utilizados. Isso aí é chamado voto de cabresto. O cabresto é aquilo que você usa para amarrar no animal e que faz com que ele vá para onde você quer. Ou para quem gosta de soltar papagaio ou pipa, né? É aquele que fica lá e você fica aqui mexendo e ela vai para onde você quer. Então é aquele eleitor que é manipulado. Ele vai para o lado que o fazendeiro quer. Voto de cabresto, tá bom? Esse intimidação, voto de cabresto, curral eleitoral, às vezes tinha troca de urnas, né? Na hora que for apurar, o cara esconde a urna, pega outra com voto só para não sei quem. Mas você acha que existia? Claro que existia. Tem exemplos de fraudes eleitorais bem posteriores a essa, uma hora podemos conversar, que não dá por causa do tempo. Mas era comum. Obviamente, a gente não pode pensar que o coronel só agia pela violência ou pela troca de favores, essa coisa assim. Muita gente gostava dele. O coronel ele tinha uma função social, o Estado não atendia a todas as necessidades das pessoas. E muitas vezes, quando mandava alguma coisa, era via coronel. Então, a escolinha, não sei das quantas, o coronel abriu. Né? Aquele centro ali da saúde, o coronel é que fez. Tem que levar alguém para não sei aonde. O coronel falou que aquela pessoa leva. Então, veja, ele tem essa função aí também. Era muito comum a pessoa querer batizar o filho e colocar como padrinho alguém rico. Até hoje ele fala, quem foi seu padrinho no mundo do trabalho? Quem te colocou naquele emprego, né? Tem padrinho ou não? Isso vem lá da época do coronelismo. Então quem tinha um coronel realmente como padrinho significava que aquele menino, aquela criança, ela vai ter um emprego, está garantido, o coronel vai colocar ele em algum lugar. Vai cuidar daquela família. Sempre com segunda, terceira e quarta intenção. Porque essa pessoa vai ser grata a vida inteira pelo que fez o coronel. A família toda. E essa criança vai ser mais um que vai estar lá em algum órgão, na polícia, na prefeitura, não sei onde, olhos e ouvidos do coronel. Beleza aí? Beleza. Então nós temos esses três níveis se entrelaçam, formando essa política oligárquica. Fala a verdade. Aí não para chamar que isso aqui era uma república. E olha que quem votava aqui era 5% da população, quando muita gente votava. Já vimos que tinham que ser homens, maiores de idade, aquela coisa toda, tá? Bom, mas nós temos também alguns momentos em que o leite derrama, né? Que não deu muito certo. Ele coloca aqui um exemplo desse. Nós falamos que ali, quando o Afonso Pena ele morre, quem substitui é o Nilo Peçanha. O Afonso Pena já estava na direção de alguém, né? Ele queria o governador de Minas para ser o próximo presidente. Morreu, não deu certo, subiu o vice. Quando o Nilo Peçanha sobe, isso fica meio que agora, quem é que vai ser? Né? São Paulo e Minas não chegam num acordo. Eles meio que travam ali.
São Paulo queria indicar um paulista, Minas queria indicar outro mineiro. Como não conseguiram entrar num acordo, foi a brecha, né? Lembra que os outros estados também queriam subir? Então São Paulo vai apoiar um baiano chamado Rui Barbosa. Rui Barbosa já tinha participado lá do governo transitório, aquela política do encilhamento. Ele era o gênio, o Águia de Aia. Então, depois falamos porque que ele tem esse nome, depois você pode procurar. Mas ele é tido como um gênio, tá? E vai ter como vice um paulista, tá? Aqui não aparece o vice do... Na coluna da direita aí, gente, no penúltima bolinha, né? Aparece essa eleição. E não, de fato não fala. Mas só por curiosidade, o vice do Rui Barbosa era o Albuquerque Lins. Olha Lins no pedaço. Albuquerque Lins, não cidade, ele era de São Paulo, governador de São Paulo. Então era o vice. E do outro lado aparece um chamado Hermes da Fonseca, que é gaúcho, e que vai ter como vice o governador de Minas Gerais. Então você percebe, São Paulo e Minas entra como vices ali. E o que tem a ver então, além de romper? Tem a ver que foi a primeira vez que nós tivemos eleição de fato, assim, como uma eleição quase como a que temos mais ou menos por hoje, guardadas as devidas diferenças tecnológicas. Quer dizer que teve até comício, coisa que não tinha. Para que comício, né? Tinha proposta. Então o Hermes da Fonseca, ele era militar, tá? O Rui Barbosa, obviamente, civil. Então o Rui Barbosa lançou o que ele vai chamar de campanha civilista de civil. Ele vai dizer que o povo governa e que o exército obedece. E ele vai fazer campanha tal. Ele tinha aquela visão mais progressista, industrialista e tudo mais. Vai ter muitos votos, sobretudo nas cidades grandes, mas vai perder. Ele perde até o outro tem quase o dobro dele. Mas só o fato de ele ter tido um monte de votos já é um grande diferencial. Quem ganha, na verdade, Hermes da Fonseca. Observe, acho que tem algum detalhe aqui. Não, né? Então a nação governa, o exército obedece, a campanha civilista não deu certo, Rui Barbosa dançou. Quem vai governar? Marechal Hermes. O Marechal Hermes vai fazer aquilo que chamava de política das salvações. Existia mais ou menos isso, né? Então ganhou alguém que não se quer, os coronéis se juntavam, pegavam a arma e trocavam o governante. Literalmente, né? Bang bang. O Hermes vai fazer isso ele mesmo. Então, naqueles estados que houve muito apoio ao Rui Barbosa, por exemplo, Bahia, né? Ele vai lá e troca, tira aqueles que eram contra ele e apoiava o outro. Dá maior. E era chamado de das salvações, como se estivesse salvando aquele estado daquelas pessoas que seriam um perigo. Na verdade, que era oposição a ele. Dentro dessa política das salvações, né, onde você tira o grupo rival, vai acontecer a famosa revolta de Juazeiro. A revolta de Juazeiro, ela acaba sendo importante, ela era em 1914, entre 13 e 14, do padre Cícero Romão Batista, que é de Juazeiro aqui, praticamente uma cidade que ele ajudou a fundar, né? Ele era prefeito, então era padre, mas também era chamado coronel de Batinas, né? Mesmo que ele era muito próximo de fato do povo. Tem visões diferentes do padre Cícero, tá bom? Daqueles que diziam que ele falava a língua do povo mesmo, aqueles que ele era mais próximo da elite. Não nos interessa ver isso agora, o que interessa é que ele vai fazer parte de um movimento que vai impedir essa troca de oligarquias no poder. Ele defende a oligarquia do Scioli. Vai virar uma guerra. E muitos vão porque o padre falou, vai lá. Tá? Porque eu estou lembrando, porque muitos textos trabalham que a revolta de Juazeiro, porque tem essa liderança do padre Cícero, também pode se enquadrar naqueles movimentos messiânicos, como a Guerra do Contestado e a Guerra de Canudos. Porque o padre Cícero era tido como, era padre chamado Padim, de padre, padrinho,
Padim Cícero, Padim Cisso, que ele era milagreiro, né? Ele teria feito milagres, tal, uma hóstia que virou sangue. Então tem esse lance do milenarismo aí. E a última parte que nós vamos ver aqui é a questão da política externa. O destaque nosso da política externa era o Barão do Rio Branco, tá? Ministro das Relações Exteriores. Conquistou o nome em toda a região, não só no Brasil. Os norte-americanos vão ser cada vez mais próximos, os ingleses cada vez mais distantes. Não que eles somem, mas os Estados Unidos é que vão bancar para cá. Vão ser os que mais compram o nosso café. E nesse período aqui também existia a borracha, os que mais compravam a nossa borracha. O conflito grande que nós chamamos aqui não foi um grande conflito grande, foi um conflito com a Bolívia, do verbo acre. Então você tem aqui no seu texto, na página 162, mostra aqui alguma coisa, tá? O Acre era um território da Bolívia, mas tinha lá seringais, né? Então, repleto de brasileiros. Então, eram brasileiros naquele território. Eles iam lá trabalhar. O Bolívia não gostou disso e quis tirá-los de lá, inclusive na marra. Não deu certo. Isso virou um conflito. Uma guerra. Aí, para não virar de fato, né, um descontrole disso, acabou acontecendo um acordo. O acordo entre o Brasil e a Bolívia em 1903. Que é chamado Tratado de Petrópolis. Por esse tratado, o Brasil vai pagar pelo Estado. Como se você comprando o Estado, tá bom? Se eu não me engano, são 2 milhões de libras que o Brasil paga, e mais a construção de uma ferrovia que pega a divisa e vai até um rio, que é um afluente do rio Amazonas, é o rio Madeira. E se você fosse por ele aqui, você vai chegar no Atlântico. Então você teria aí uma boa saída, né? Era navegável. O problema foi construir essa rodovia chamada Rodovia Madeira-Mamoré. Morreu muita gente. É pequenininha, mas morreu muita gente. Sobretudo por causa de malária. Tá? E o pior, né? Depois que construiu, ela durou pouco. O ciclo da borracha se foi, né? Perdeu tudo aquilo. E ela ficou subutilizada e tudo mais. Mas o Brasil ganhou o Acre. O Acre está lá. Gente, é mais ou menos isso nós temos aqui, deixa eu ver. Dá tempo de dar uma questão? Dá. Temos uma questão do verbo só ela mesma. Tá. 328. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial. O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente seu objetivo. É de lá dos estados que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas as ruas e etc. A política dos estados é a política nacional. Então, a política dos governadores pode ser chamada também de política dos estados. Nessa citação, o presidente do Brasil expressa uma estratégia política chamada do que aqui? Governo de adesão popular? Ninguém está dizendo, é o povo aqui. B. Atrair o apoio das oligarquias regionais. É isso aí que ele fala, estado, regiões lá. Aquele apoio para o meu governo é o que eu quero. Então, a letra B de bom, é essa mesmo. A C fala a autonomia das prefeituras, não tinha essa autonomia, né? Ela dependia, inclusive, do governo do Estado. Democratizar não tinha nada a ver. Então tá, B. Então é isso. Até. A luta continua.